De tudo que tem acontecido ultimamente, dessas grandes tragédias naturais, então a gente vê esses terremotos, tsunamis, a gente vê os furacão, vulcão, então a gente vê que a natureza ela está em fúria e muitas das vezes é por causa da ação do homem e a natureza acaba reagindo. Então, sem dúvida nenhuma, está acontecendo coisas hoje que não acontecia antes. E isso realmente é um sinal que alguma coisa errada está acontecendo. Existe também a ação do homem que provoca muitas tragédias. O que está acontecendo em Maceió é um exemplo disso. E ali a gente vê que muitos bairros foram abandonados e parte da cidade virou, podemos dizer, uma cidade fantasma. Então, segundo as pessoas que estão estudando ali, estão monitorando, aquela região está afundando. Então isso é muito assustador, pensar que uma cidade, uma parte de uma cidade, ela vai ser tragada, ela vai ser de uma certa forma engolida pela ação do homem, porque segundo o que a gente entende, que as pessoas estão falando, aquela mineradora, ela foi fazendo escavação com uma profundidade imensa, e depois foi acontecendo alguns terremotos. Então há uma apreensão, existe uma possibilidade real de parte da cidade de Maceió ser destruída. Então é algo muito assustador. Imaginou se de repente que tudo desabar, a gente nem sabe o que acontecerá, a gente nem imagina como seria uma cena dessa. Porém, é uma possibilidade real. E será que isso também pode ser um sinal do fim do mundo? Segundo a Bíblia, apesar de ser uma ação total do homem ali, mas a gente entende que pode ser um sinal do fim do mundo, sim. Porque aqui no verso 11 capítulo 11 de Apocalipse, aqui no verso 18 fala assim: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a sua ira, o tempo determinado, para ser julgados os mortos, para dar galardão aos seus servos, os profetas, e aos santos que têm o seu nome, tanto pequeno quanto grande, para destruir os que destroem a terra. Então haverá um juízo final para aquelas pessoas que destroem a terra. Quando a Bíblia fala isso, e a gente vê a terra sendo destruída dessa forma, como está acontecendo em Maceió, sem dúvida, isso é também um sinal do fim do mundo. Apesar de ser uma ação humana, mas também é um sinal do fim do mundo, porque no fim dos tempos o homem fica cada vez mais. A Bíblia fala que o homem ficaria arrogante, o homem seria inimigo de Deus. Se o homem é inimigo de Deus, é inimigo também da criação de Deus. Por isso, como destrói a terra. Então, essa ganância do ser humano é algo que parece não ter limites. Por isso, ele destrói tudo que vem pela frente. E a sua única intenção, o seu único objetivo é ganhar dinheiro, cada vez mais, sem se importar com as pessoas, sem se importar com as famílias que estão ali aterrorizadas. Apesar da firma, da mineradora, ela ter de uma certa forma indenizado aquelas pessoas, mas segundo os moradores, a indenização ela não é justa, é uma indenização que não compensa para os moradores. Então os moradores de qualquer forma vão ficar no prejuízo. E além do mais, é uma situação muito assustadora para algumas pessoas que ficaram ali perto daquelas áreas de risco. Então esse é o mundo que nós estamos vivendo, um mundo que assusta por causa da ação indiscriminada do homem, que perdeu completamente o amor para com o seu próximo.